Questão de número 1 do capítulo 4 do Halliday, volume 1, movimento em duas e três dimensões. Nós temos a seguinte questão. Um pósitron sofre um deslocamento ΔR de 2i menos 3j e 6k e termina com o vetor posição R final 3j mais menos 3k em metros. Qual era o vetor posição inicial do pósitron? Então, nós temos aqui uma variação de deslocamento, só que agora em duas e três dimensões. O nosso pósitron está ali inserido no nosso espaço, que a gente vai representar pelos eixos x, y e z, tridimensionalmente. Nós temos o vetor posição final, vamos chamar de RF, para identificar como sendo a posição de chegada desse pósitron. E esse vetor ele tem uma componente J no eixo Y e uma componente K no eixo Z, no sentido negativo desse eixo. E J e K são, em termos de vetores unitários, as componentes desse vetor no nosso espaço. Então, como nós já aprendemos em velocidade média unidimensional, o deslocamento de um objeto, de uma partícula, é sua posição final menos sua posição inicial. Só que sendo aqui, vai ser no espaço tridimensional. E como nós já obtemos o seu deslocamento e nós temos a sua posição final, ele quer simplesmente o ponto de partida desse pósitron. Então, isolando essa variável, vamos ficar aí com a posição final menos o deslocamento. Como é tridimensional, então vai ser componente a componente em termos de vetores unitários. Então, nós temos aí no eixo x, posição final menos o deslocamento, em termos de vetores unitários, i. No eixo y, posição final menos deslocamento, em termos de vetores unitários, j. E no eixo z, posição final menos deslocamento, em termos de vetores unitários, k. Substituindo cada valor, nossa posição inicial do nosso pósitron vai ser em x, 0, menos 2, pois a posição final não tem nenhuma componente em x, mas o deslocamento tem uma componente em x, que é o nosso 2. Em y vai ser 3 menos 3. E em z vai ser menos 4 menos 6. Resolvendo essas operações, nós vamos ter que, para x, a componente da posição desse vetor na sua posição inicial é menos 2 metros, significa que é 2 metros no sentido negativo de x, 6 metros em y e 10 metros no sentido negativo de z. Então, está aqui o nosso vetor posição inicial, com as suas componentes em termos de vetores unitários em cada eixo. E, portanto, ali no final da setinha do nosso vetor em azul, é a posição inicial dele, a coordenada da posição inicial, e aonde a bolinha está agora em cima da seta do vetor amarelo é a posição de chegada. Então, a distância entre esses dois vetores é o nosso vetor deslocamento. Muito bem, pessoal. Espero que tenham entendido e até a próxima questão.